Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então fazer o último exercício de pirâmides antes de falarmos de pirâmides no caso geral, de uma maneira geral, né? Antes de falarmos do caso bem específico de pirâmide, que são os tetraedros regulares, certo? Então vamos lá. O sólido da figura é formado pela pirâmide SABCD sobre o paralelepípedo reto ABCDEFGH. Sabe-se que S pertence à reta determinada por AE e que AE é 2, então aqui é 2, AD é 4, aqui é 4, e AB é 5, aqui é 5. Certinho? A medida do segmento SA, ou seja, quer saber X, que faz com que o volume do sólido seja igual a 4/3 do volume da pirâmide SEFGH. Que pirâmide que é essa? É essa pirâmide aqui, ó. S, I, S, F, S, G, S, H. Certo? É essa pirâmide que está aí. Certinho, pessoal? Tá? Então temos uma pirâmide aqui em vermelho, olha só. Uma pirâmide em vermelho aqui. E eu quero saber qual é a distância SA para que o volume seja 4/3, o volume do sólido seja 4/3 do volume dessa pirâmide. Bem, então vamos escrever isso. Volume do sólido é 4/3 do volume da pirâmide. O sólido é uma pirâmide em cima e um paralelepípedo embaixo. Volume da pirâmide mais volume do paralelepípedo, 4/3 do volume da pirâmide. O volume da pirâmide é a área da base, que é 4 vezes 5. Essa pirâmide aqui de cima, ó. Essa pirâmide de cima. Certo? Tá? 4 vezes 5 é a base. A altura é x dividido por 3. O volume do paralelepípedo é 4 vezes 5 vezes 2. 4/3 do volume da pirâmide vermelha. Qual é a base? Aqui é 5, aqui é 4, porque é um paralelepípedo. Então volume é 4 vezes 5 vezes a altura. A altura da pirâmide vermelha é x mais 2. Tá aí. Então vamos ter 20x sobre 3 mais 20 vezes 2, 40, igual 16 vezes 5, 80x sobre 3, mais 16 vezes 5, 80, vezes 2, 160 sobre 3. Certinho? Então, repetindo aqui, ó. 4/3 do volume da pirâmide, certo? Ah, é o volume da pirâmide, então aqui ainda tem um sobre 3, certo? Então aqui não é sobre 3, é sobre 9. Sobre 9, então. Então, arrumando aqui. Certinho? Mínimo múltiplo comum é 9. 9 dividido por 3 dá 3 vezes 20 dá 60x.
9 por 1 é 9 vezes 4, 36, 360. 9 dividido por 9 dá 1 vezes 80, 80. 9 por 9 dá 1 vezes 160, 160. Vai ficar, então, 360 menos 160 é igual a 80x menos 60x. 360 menos 160 é 200. É igual a 20x. E 20 dividido por 2, x é 10 centímetros. Certinho? Então tá aí, pessoal. O volume, a distância ds até A, para que o volume do sólido seja 4/3 do volume da pirâmide. Então, tem que ser aqui 10 a distância SA. Beleza? Ok? Resposta certa, a letra E. Certinho, pessoal? Então vamos agora ver a parte teórica de tetraedro e depois vamos ver o exercício número 2 de tetraedro regular que ficou aí. Vamos lá. Então, o tetraedro regular é uma pirâmide formada por 4 triângulos equiláteros. Certo? Então, uma pirâmide formada por 4 triângulos equiláteros. Isso que é um tetraedro regular. Então, os 4 triângulos que formam as faces dessa figura, esses triângulos que são BDA, ADC, ABC e BDC, esses 4 triângulos são triângulos equiláteros. Certo, pessoal? Claro que aqui está distorcido pelo fato da planificação do tetraedro, mas os 4 triângulos são como esse aqui, ó. Esse triângulo que vocês estão vendo aqui, ele tem lado L do triângulo, o triângulo está em amarelo, e aqui vocês estão vendo os dois raios, o raio da circunferência circunscrita, que é essa de fora, que é o R, e o raio da circunferência inscrita, que é essa de dentro, que é o apótema do triângulo equilátero. No caso da figura aqui, da base do tetraedro regular, aqui está R, deixa eu fazer em vermelho o R aqui está o R e aqui está o A, certo? Então, este ponto P, ponto G, que está aqui no tetraedro, é esse ponto central aqui, ó. Certinho, pessoal? É como se esse fosse o ponto G. Beleza? Belezinha? Então nós estamos trabalhando com esse tipo de triângulo nas faces do tetraedro regular que está aqui à esquerda. Certinho, pessoal? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente vai trabalhar daí com as relações que envolvem o tetraedro, nós vamos ter que utilizar essa ideia, tá? Então, por exemplo, se eu for trabalhar com a base do tetraedro, eu sei que o segmento de B até M é a altura do triângulo equilátero. Então, por exemplo, nessa figura, BM é L raiz de 3 sobre 2. Sendo que L é a aresta aqui do tetraedro. Certinho? Tá aqui, ó. A aresta do tetraedro. Beleza? Isso aqui é L. Isso aqui é L. O segmento BG é o raio da base. É o raio desse triângulo equilátero que forma a base. E vai ser L
raiz de 3 dividido por 3, pessoal. L raiz de 3 sobre 3, certo? E o segmento GM, ou MG, como queiram, é o apótema da base, certo? Então vai ser L raiz de 3 dividido por 6, pessoal, por 6, certo? Isso nós vimos nos polígonos regulares, certinho? Então agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão calcular a altura deste tetraedro regular. Eu vou chamar de Hzão, para não confundir com Hzinho, que é a altura da face, certo? Então eu vou colocar aqui o Hzão, para a gente trabalhar com a fórmula do volume, porque a fórmula de área não tem segredo. A área do tetraedro são 4 áreas do triângulo equilátero. Ou seja, 4 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. E a área do tetraedro vai ser L ao quadrado, raiz de 3. Então tá aí a fórmula para a área total do tetraedro, pessoal. Área total, certo? Porque nós pegamos os 4 triângulos equiláteros que formam o tetraedro. Então aqui nós temos as relações oriundas da geometria plana, certo? A gente estudou isso em geometria plana, estudamos tudo em geometria plana, tá legal? E nós trabalhamos agora na geometria espacial. Então vamos ver como calcular então agora o Hzão, porque se eu tiver o Hzão, como eu tenho a área da base, que é a área de um triângulo equilátero, eu consigo calcular o volume. Então é importantíssimo você saber calcular o Hzão, porque ele sai pelo teorema de Pitágoras, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó, é L, veja só, eu tenho aqui o L está aqui, eu tenho o H e tenho o raio, certo? Então, pelo teorema de Pitágoras, eu consigo calcular isso daqui. Vamos ver então como faz para calcular a altura? Vamos lá. Então vamos pegar aqui este triângulo retângulo que está aqui, que eu estou marcando aqui, ó. Este triângulo retângulo que está aqui, nós vamos pegar, certo? Vamos pegar esse triângulo retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras nele. Então fica L ao quadrado igual H ao quadrado mais R ao quadrado, raio da base ao quadrado. L ao quadrado é igual a H ao quadrado, raio da base, raio do triângulo equilátero. Nós vimos que é L raiz de 3 dividido por 3, isso elevado ao quadrado. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3, sobre 3 ao quadrado, que é 9. Então, dá para simplificar aqui, simplificamos, fica 1 e fica 3, e nós vamos ter que L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 3 é igual a H ao quadrado. Hzão ao quadrado é 2L ao quadrado sobre 3. Calcula a raiz quadrada em ambos os membros. Nós vamos ter L raiz de 2 sobre a raiz de 3. Racionalizo, e a altura vai ser L raiz de 6 dividido por 3. Esta é a altura, pessoal, do triângulo, desculpem, do tetraedro regular. Tá aí a altura do tetraedro regular. Beleza? Então nós conseguimos calcular a altura. E tendo a altura, eu consigo o volume. Porque o volume, vocês sabem, é a área da base vezes a altura
dividido por 3. Certo? Então eu posso fazer assim, ó. Eu posso escrever isso sendo 1/3 da área da base. Qual é a área da base? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esta é a área de um triângulo equilátero. Vezes a altura, pessoal, que é L raiz de 6 sobre 3. Então, o volume será L ao cubo, raiz de 18 dividido por 36. Como raiz de 18 é 3 raiz de 2, dá para simplificar. Três raiz de 2 divididos por 36. Dá para simplificar, pessoal. Você simplifica aqui 3 com 36 e fica 12 embaixo. E o volume de um tetraedro vai ser L ao cubo raiz de 2 sobre 12. Tá aí, então, as relações que envolvem o tetraedro regular. Nós temos o cálculo da altura, nós temos o cálculo do volume, certinho? Então, tudo em cima do tetraedro regular. Então, nós temos a altura ali colocada, o volume, nós temos a área total, deixa eu colocar aqui para vocês do lado a área total. A área total, que é L ao quadrado raiz de 3, certo? Isso é a fórmula para a área total. Daí eu tenho o raio do triângulo que forma a base, vai ser L raiz de 3 dividido por 3, e o apótema vai ser L raiz de 3 dividido por 6, pessoal. Certinho? Isso vem lá da geometria plana. Nós tivemos que ver isso nos prismas regulares, nós voltamos a falar nisso nos prismas regulares, e agora reafirmando o conteúdo na parte de pirâmides. Certinho? Beleza, pessoal? Vamos então ver isso daqui em exercícios como é que fica. O exercício 2 da página 153 traz o seguinte: um tetraedro regular tem arestas de medida 4 centímetros. Para esse tetraedro, determine a área total, a altura e o volume. Então vamos lá. Primeiro, área total. Como vocês viram na parte teórica, são 4 triângulos equiláteros. 4 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Então dá para cortar, ó, o 4 com 4. Corto 4 com 4. Vai ficar, então, a área total sendo L ao quadrado, raiz de 3. E a área total vai ficar sendo quanto, pessoal? O lado, a aresta é 4. 4 ao quadrado, raiz de 3. Então, a área total vai ser 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área total. Certinho? Beleza? Vamos então agora trabalhar aqui com a letra B, que é a altura. Nós vimos a parte teórica, a demonstração da fórmula da altura. Eu não vou demonstrar de volta, eu vou usar. A altura vai ser L raiz de 6 dividido por 3. Então, a altura será lado, que é 4, raiz de 6 dividido por 3. Centímetros. Deixa eu fazer aqui do lado. A altura, 4, raiz de 6 sobre 3 centímetros. Tá aí, pessoal. Belezinha? Eis a altura
do tetraedro. E agora o volume, eu sei que tem a fórmula do volume, mas eu vou falar para vocês, não decora a fórmula do volume. Letra C, vocês podem fazer o volume como sendo a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. A altura você tem, certo? A altura você tem. Até por sinal, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que eu chamei a altura de Hzão e botei aqui Hzinho. Aqui é Hzão. Área da base vezes a altura. Então, a altura é 4 raiz de 6 dividido por 3. Só que é 1/3 disso, né? 1/3. Porque é sobre 3, então é a mesma coisa que 1/3. Neste caso vai ficar como? Volume sendo 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, 4 raiz de 6 sobre 3, vezes 1/3, que é dividido por 3. Corta 4 com 4, vai ficar volume sendo 16 raiz de 18 dividido por 3, por 9. E o volume é igual a 16 vezes 3 raiz de 2 sobre 9. Simplificando o raiz de 18, a raiz de 18. Então dá para simplificar de novo aqui, ó. 13 e 9 por 3. Fica 1 e fica 3. Então o volume vai ser igual a 16 raiz de 2 dividido por 3. Tá aí, pessoal. Eis o volume do sólido. Certinho? Então, aplicando a área da base vezes a altura dividido por 3, ao invés da fórmula direta. Tá? Pode fazer pela fórmula direta, certo? Não tem problema nenhum. Eu só quis poupar vocês e ficar decorando fórmulas a mais. Certinho? Belezinha? Então tá aí, pessoal. Com esse exercício a gente encerra o estudo de pirâmides. Faltava somente as pirâmides triangulares para a gente falar. E na próxima aula a gente vai trabalhar com a parte de plano Argand-Gauss dentro dos números complexos. Muito obrigado pela atenção da aula de hoje. Faça tarefa por proposta e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.